Salve, salve, queridos e queridas do meu canal do Instagram. Estamos aqui mais uma vez reunidos, agora para um bate-papo sensacional. Vamos começar a esperar a galera chegar. Ronaldo, seja bem-vindo. Rose, Ânima, Cleise Borges entraram juntas. Que maravilha. Júnior. Vamos chegando, vamos convidando todo mundo, porque hoje tem uma história muito boa aqui. Eu vou receber, já conto já. Vai chamando o pessoal aí, vai chegando, vai lembrando que coração significa abraço, beijo, reconhecimento. Então sobe coração nessa live. Jamile, calma aí. Palestrante Douglas, muito bem-vindo, Douglas. Ritinha. Olha só, deixa eu ir acenando para todo mundo, muito legal. Recadinhos paroquiais, toda quarta-feira, 20 horas, aqui no meu Instagram, Lucimar Delaroli, nós estamos recebendo convidados, começando a falar do Flow, que é o estado pré-motivacional para alta performance. Essas lives ficam aqui por 24 horas, depois elas sobem lá para o meu canal no YouTube, que por sinal está precisando daquele CCC, né? Curte, compartilha, comenta, tá? Para a gente chegar a 1.500 seguidores. Aí você olha lá, né? O canal do Érico Rocha, não dá para mim. Mas se você convidar mais alguém, eu fico bem. Ronaldo, muito bom. Olha, o próximo é você por aqui, viu? O próximo é o Ronaldo, tem que estar por aqui. Paula, Calanche, Cleise, Vampsi, todo mundo chegando. Quem eu tava falando não peguei, olha só, vamos todos chegando, vai ser uma maravilha. Bom, se vocês viram, e eu já tô comentando, que no mês passado saiu na revista Exame uma matéria de capa sobre o burnout. Saiu na revista Você S.A., matéria de capa, as piores empresas para se trabalhar, e a gente fez live aqui sobre toxicidade, ambientes tóxicos. Semana passada recebemos a Cacá Rodrigues, que falou sobre a comunicação não violenta. Cacá está lançando agora um curso presencial, vamos lá também compartilhar. E aí eu fiz um post dizendo, bom, eu que milito na área de recursos humanos há 500 anos, tenho visto uma bagaceira geral. Realmente temos ambientes tóxicos, uns líderes nada a ver, uns lugares horrorosos, mas isso daí não é nem 10% do que a gente vê. Muita gente séria, dedicada, compenetrada, muita empresa trabalhando sério, duro, se empenhando para levar um ambiente mais saudável, mais salutar, focado no desenvolvimento das pessoas. Então eu resolvi conversar, a convidar o povo que está trabalhando no bem. Hoje, por exemplo, eu estava na Wikibold, com um grupo lá de 15 líderes maravilhosos. Me senti extremamente honrada. Quem é do grupo que estava aí, já vai levantando o dedinho. Pessoas interessadas em se desenvolver, em tornar a sua liderança mais inspiradora, mais motivadora, preocupado com o engajamento, com o desenvolvimento, com subir o nível das pessoas, né? Então nem tudo é esse viés negativista de miséria total. Então me deu uma ideia de convidar primeiro de tudo minha amiga, porque eu gosto de ter amigos, tá? Minha amiga, ela é também uma profissional que ela vai se apresentar, mas ela faz a diferença, ela é acima da média, a gente se conhece já há uns 3 anos, estamos fazendo trabalhos maravilhosos, ela vai te contar. E além de ser minha amiga e uma profissional top, ela me honrou com um pedacinho do meu livro que já está saindo, hein? Tá fresquinho. E a gente vai começar a convidar também na semana que vem, deixa eu ver se eu não errei a agenda, para já fazer a propaganda e começar a entrar no tópico enquanto o povo tá por aqui, né? Na semana que vem, dia 18, eu vou receber um outro querido, o Breno Castro, que também é um HRBP, um consultor interno de RH, numa instituição financeira pública. Aí você vai pensar, e a empresa pública faz coisas maravilhosas, trabalhando com metodologia ágil, com inovação na veia. Quarta-feira, 20 horas, Breno, semana que vem.
Vamos então convidar a nossa musa, a nossa deusa, chega quebrando a sapucaia, nossa baianinha arretada, Jamile Kézia. Deixa eu ver se ela está aqui, vamos dar passagem para a dona. Tan, tan, tan. Aguardando Jamile. Muito bem. E Jamile, aí, salve, Lu? salve. A passarela é sua, minha amiga, ou é a micareta? Não sei. Boa Ou é o noite, trio Lu. elétrico? Eu vou ficar Muito. com a passarela. Então, aí, luz na passarela que já chegou ela, né? Que a gente não é dessas de chegar discreta, não. A gente já chega quebrando, né? Eu Então, hoje, para dizem que baiano não nasce, estreia, né? estreia, e eu, para te honrar, vim aqui pro caminho que tem minha batatinha doce. Você sabe da história da batatinha doce. Ela quase que foi pro Sim. lixo, né? Tá tomando a janela inteira. Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu vou começar, como sempre, as gurias lá do Spotify, que eu adoro, do Mamilos, né? Começa perguntando, quem é você na fila do pão? Conta um pouquinho, Jamile, quem é você? Como é que tu veio parar nesse RH? Então, Lu, eu que agradeço. Para mim é uma honra, né, ter sido convidada por você para participar. São diversos temas que você vem abordando e eu tenho tido a oportunidade de acompanhar. Então, fazer parte de um tema desse para a gente discutir aqui é muito rico para a minha carreira, né? E para a minha vida pessoal também, né? Então, de antemão, gratidão aí a você pelo convite. Bom, eu Eu sou fiz Jamile Carvalho. questão, ela vai se apresentar, mas eu fiz questão de trazer nesse meu livro e também para a minha vida muitas realidades diferentes, porque a gente conhecer Rio, São Paulo, Curitiba, mas eu quero ver como é que é fazer RH da porra lá na Bahia, que ela vai começar a contar. Então me conta. Então, eu sou psicóloga há 10 anos e estou na Vanádio de Maracás, que fica em Maracás, em média 365 quilômetros da capital, Salvador. E a gente está na cidade de Maracás, né? Eu estou há 6 anos na empresa, entrei como analista de RH sênior e há mais ou menos 1 ano e meio, 2, eu venho me desenvolvendo para assumir a função de HRBP, né? Essa oportunidade foi me dada pelo meu gerente atual, que é o Ronaldo Souza. Ele vem me desenvolvendo para isso. Eu já tenho feito algumas atuações, mas eu ainda estou nesse caminho de aprendizado, porque você, como BP, Lu, bem sabe que essa trilha não é fácil. É um caminho árduo, de muito desenvolvimento, de muito estudo, de muita aplicabilidade na prática, para poder a gente, enfim, abrir a boca e falar: agora eu sou, de fato, uma business partner, né? Então, eu estou nesse caminho. Então eu vou te fazer duas intervenções rapidinhas. Primeiro, conta para esse povo o que que é um líder top. Porque quando a gente fala, nego só vem contar que tem um líder mocreia, mequetrefe, horroroso, tudo de ruim, que não me dá espaço. Conta para eles da lavra que nós temos a oportunidade de conhecer quem é esse moço, que por sinal tem que vir na live comigo, né? Verdade. Tudo. Então, o Ronaldo, ele chegou há pouco mais de 1 ano e meio na Vanádio e tem feito a diferença na nossa equipe, né? Na Vanádio como um todo, mas especificamente no RH, né? A gente tem mudado a cara da gestão de pessoas na empresa, através da implantação tanto de recursos que a gente precisa, né, quanto de metodologias ágeis para poder acompanhar essa evolução, o RH 4.0, essa gestão de pessoas tecnológica, né, que a gente tem tentado acompanhar aí, e se não for uma pessoa com veia inovadora, que tem essa visão e perspectiva de futuro para poder acompanhar tudo isso, a gente fica para trás. E não é porque a gente está em uma área, né, considerada remota, no interior da Bahia, no fim do mundo, que a gente não tem que estar antenado, né? Então, Então, as essa era a pessoas... segunda intervenção já. Então, olha, nós temos aqui com a Jamile um exemplo do que é fazer HRBP do osso. Segundo, o que é o poder potencializador, né, de ignição de uma liderança
genuína. Agora, conta para eles, assim, com todo respeito e carinho, a cidade de Maracás, que eu amo. Mas o que, que é a realidade em Maracás comparado com São Paulo, Rio, as grandes capitais? Conta aí onde vocês estão. Quem não viu no mapa aí, aonde foi ser feito uma organização dessa magnitude que é a Vanádio Maracás? Conta aí. Então, eu sou do interior da Bahia, né? E sou de uma cidade até menor que Maracás, que é Mascote. Então, assim, eu vim de uma cidade de 9 mil habitantes, estudei numa cidade de quase 200 mil e fui para a capital. E fui em busca exatamente disso, de me aperfeiçoar, de trabalhar numa empresa maior, para poder conhecer realidade organizacional, que era o que eu gostaria de fazer. E fiquei 4 anos em Salvador. Me deparo com um convite para ir para uma mineradora que está começando no interior da Bahia, aí volto e falo, meu Deus, onde é que é esse lugar? E aí vou descobrir onde é Maracás, e aí eu falo, achei que ia estar mais perto da minha família e não vou estar no meio disso tudo, não estou na capital, mas também não estou em casa. Mas o desafio era tão grande que eu resolvi aceitar. Então, quando eu cheguei, o cenário que eu encontrei foi um departamento pessoal, daqueles, a moda antiga mesmo, né? É só folha sendo rodada, recrutamento e seleção feita na base do que indica, né? Então, alguém tem um amigo, outro tem um primo, tem um parente, tem um conhecido e vai todo mundo entrando dessa forma, né? Sem gestão de pessoas, realmente. A liderança toda chegando também de outros lugares e todo mundo agregando um pouquinho de valor, né? Com base no que tinha de vivência. E assim foi se Um construindo. caldeirão de cultura de diferentes mineradoras, de diferentes lugares. Exatamente. E a falta de Exatamente. mão de obra qualificada local, né? E aí a gente chega nesse cenário que não é fácil encontrar mão de obra, né? E aí a gente começa a ter que fazer as intervenções na própria localidade, né? E aí quando a gente começa a fazer essas intervenções, a gente entende que a gente tem um papel social muito importante nessa comunidade que a gente está inserido também. São em torno de 24 mil habitantes, contando com Maracás e as adjacências, né? A zona rural. A Vanádio hoje faz um trabalho maravilhoso lá, porque já mudou a realidade de muita gente. Hoje nós temos aí um público grande de operadores, de técnicos, de pessoas que puderam, né, se desenvolver para poder realizar um trabalho junto com a gente. E temos pessoas do Brasil inteiro lá conosco também, né? E esse trabalho ele está só começando, Lu, porque a nossa intenção é levar o SESI, o Senai, é poder melhorar a condição de vida dessas pessoas para que futuramente essas pessoas toquem tranquilamente a mina, né? Sem precisar a gente estar remanejando tanta mão de obra fora da Bahia, né? E fora da própria cidade de Maracás. Então, a gente tem um papel social muito importante nessa comunidade também. E a gente já tem percebido esses resultados, porque esses números eles vão mudando à medida que os anos vão passando. A gente percebe que hoje o nosso número de operadores, praticamente todos, e aí eu falo de auxiliares, operadores 1, operadores 2, em sua maioria são da cidade já. Vocês já formaram a primeira geração de líderes em 5 anos. De Exatamente. líderes e trabalhadores. Líderes e trabalhadores. Exatamente. O impacto naquela comunidade, o impacto naquele município, naquele distrito, eu não sei nomear. Maracás é um distrito, é uma cidade? Maracás é cidade. A cidade, o impacto disso. Quer dizer, você já hoje tem quantos por cento da mão de obra mais operacional e média da própria cidade? A gente já tem mais de 60% hoje da cidade. Mais de 60%. Você pode, e junto com você, falta aqui mencionar a Valéria fazendo um trabalho também sensacional na parte de treinamento, na parte de capacitação, porque a Jamile é consultora interna. Ela tem um apoio muito grande numa equipe e o treinamento cabeçado pela Valéria. Conta pra gente um pouquinho o que vocês têm feito para o florescimento, para o desenvolvimento, para o ambiente organizacional salubre e não tóxico, né? Como é que as pessoas são felizes lá? Então, você tem feito parte disso, né? Há algum tempo a gente vem investindo Jabazinho nessa para mim, liderança. joga aí coraçãozinho na Então, vou live. mandar um chat aí para você, mas você é uma das pessoas que tem contribuído com o desenvolvimento da nossa liderança. E, assim, não é fácil, é o que você falou, são diversas culturas e quando a gente mistura tudo isso a esse ambiente organizacional, não é fácil a gente conseguir conciliar todo mundo para convergir numa única cultura salutar, né? E
obter sucesso com isso. O nosso maior objetivo hoje é formar equipes corresponsáveis, né? Líderes que tenham potencial e capacidade, condição de desenvolver as suas equipes, dando a elas autonomia, formando sucessores, pessoas que ao saírem deixem outras prontas. Então, são vários aspectos aí. Mas hoje, o que a gente tem se perguntado, e isso está no meu radar, né? O quanto que a gente faz parte dessa instituição, o quanto que a gente acorda todos os dias felizes para ir para essa instituição. A quem interessar possa, eu moro em Jequié, né? Que é uma cidade ao lado de Maracás. Eu saio 5 horas da manhã todos os dias e retorno 19. Então, assim, são 14 horas ligada, né? 1h30 de viagem para ir, mais 1h30 de viagem para voltar, e uma rotina intensa e pesada. E assim é com os meus colegas também. Todo mundo tem essa mesma realidade, não é diferente. Então, só um detalhe, gente. Desculpa te interromper, um detalhe importante é que lá na mineradora a gente não trabalha com a roupinha bonitinha assim, a gente trabalha de botina, de capacete, de farda, lá chama fardamento, os uniformes com aquele tecido bem grossão, né? Esse é o cotidiano, debaixo de um calor de quanto? 38, 40, fácil. Tá? Claro que eles não trabalham no sol a pino, mas o deslocamento na base, né? O deslocamento lá dentro, sai, vai aqui, vai acolá, você pega essas... Então, assim, tem essa diversidade do próprio ambiente que é uma mineradora, né? Oi, Cláudia, tudo bem? Cláudia Rosa, dando um oizinho pra gente. Continua que eu te interrompi, perdão. Não, tranquilo. Então, assim, qual que é a capacidade que a gente tem de se colocar nesse lugar que a gente está agora, né? O quanto que a gente pertence a essa instituição, o quanto que a gente quer que os nossos colaboradores se sintam pertencentes a esse lugar também, né? Então, assim, o principal desafio hoje é fazer com que as pessoas, os nossos líderes principalmente, reflitam acerca dessas questões, né, e formem essas equipes corresponsáveis, autônomas, né, para poder responder de acordo com o que a gente tem pregado lá, como valores, missão, e mais do que isso, como propósito, né? A gente tem um propósito agora, né? E esse propósito aí vem envolvido em gerar recursos, né? Gerar valor agregado ao negócio, mas também em desempenho, né, das pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai transformar essas equipes, transformar as pessoas que a gente tem aí trabalhando, né? É através do desenvolvimento dessas pessoas, com pessoas como você, dando consultoria, treinamento no dia a dia, da parte técnica, que eles precisam ser treinados. E isso envolve subsistemas, envolve entender esse mundo VUCA que a gente está, né? Totalmente volátil, né? Incerto, complexo, né? E ambíguo. Então, assim, não é mais isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. Porque a gente pode ter várias respostas para um único questionamento. Então, resta saber como que a gente prepara essas pessoas para poder dar esses resultados que a gente tanto espera. Porque, no final das contas, o investidor, o nosso CEO, ele quer o quê? Né? Tem que ter, né, o retorno do investimento feito, e esse retorno desse investimento, ele se dá através das pessoas que estão lá no dia a dia. Né? O Vanade, Lembrando, já, que uma mineradora ela tem um investimento financeiro diferente de uma empresa de serviço muito alto. São tecnologias, maquinários, equipamentos, né? Uma produção pesada. Vocês trabalham com riscos, com muitas NRs, muita necessidade de vigilância, de fiscalização, um sindicato muito forte, que nem sempre tinha uma mentalidade de parceria, muitas vezes tinha aquela mentalidade de encontrar brecha para poder vulnerabilizar. Esse trabalho vocês também estão fazendo. Gente, pode postar pergunta para a Jamile responder aí como é que faz para ser HRBP Top, qual que é a realidade lá, tá? Porque eu quis trazer justamente porque ela é diferente do que a gente vê no dia a dia, né? Eu trabalho com muitas empresas desse porte, dessa categoria, fora desse grande eixo, e a gente sabe que as demandas elas são muito maiores porque você também tem uma carência de população, sim, de escolaridade, de medicina local, né? Então, por exemplo, para o suporte, o apoio
social. Pode me contar um pouquinho como é que vocês tiveram que criar essa estrutura de infraestrutura de apoio social, médico? Como é que funciona isso já? Então, a gente acabou de contratar uma gerente de sistema de gestão que toma conta da área também de saúde, segurança e meio ambiente. Recentemente, a gente abriu um processo para contratar um coordenador de sistema de gestão. Então, tudo isso ainda é muito novo para a gente, né? O que a gente tem? Todas as áreas que são obrigatórias a gente tem, né? Desde o ambulatório, médico do trabalho, enfermeira, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem. A gente tem até mais do que a gente necessitaria ter, mas a gente tem um aporte muito bacana. E, assim, a tendência é melhorar. Então, assim, a gente tinha um serviço até ano passado, até janeiro desse ano, na verdade, de um restaurante. Acabou de mudar para uma empresa que é muito maior, uma das maiores do Brasil. Então, assim, tudo que é de tecnologia de ponta, tudo que é de melhor, a gente tem tentado colocar lá. Eu acabei de fechar a parceria com o LinkedIn. Então, assim, o Recruiter vai fazer parte do nosso processo seletivo agora. Hoje eu tive 2 kick-off com pessoas que, sabe, de tecnologia para a área de RH. Então, assim, o que é que a gente quer? Informatizar a nossa avaliação de desempenho, poder remunerar benefícios, fazer a gestão de cargos e salários da forma mais clara, transparente e da forma que agregue mais valor ainda às pessoas que trabalham com a gente. Então, esse reconhecimento, ele tem vindo, né, de todas as formas. Somos uma empresa só de 5 anos, né, de atuação e de operação. É tudo muito novo, mas eu diria que, mesmo sendo tão nova, a gente já está anos-luz à frente de muitas empresas de 50, 100 anos. Porque a gente tem na veia aí essa coisa da inovação, de não ficar parado, de ir em busca do que há de melhor. Então, a gente tem feito dos nossos processos diários o melhor que a gente pode fazer. Então, essa pesquisa ela é constante, né? Formar pessoas para dar resultados extraordinários nas organizações através das pessoas não é fácil. E eu diria que esse é o principal desafio do BP, né? Tornar esses resultados extraordinários e através das pessoas. Né? Então, deixa eu pegar um gancho aí já. Me conta se dentro daquele eixo que a gente precisa de resultado, mas também precisa de um coaching, de uma competência, uma cultura mais ágil, mais engajadora. Me fala um pouquinho dos seus indicadores como HRBP. Hoje você trabalha com medição de quê? Como que você dá o seu cockpit de indicadores para prestar conta para a sua liderança maior? Então, hoje a Fabi, só um minutinho, a Fabi está falando parabéns pelo trabalho, Jamile, como vocês conseguem lidar com as resistências das pessoas. Fabi está aqui pagando uma reverência, como eu também. Gente, sobe coração nessa live, que essa baiana aqui chegou para... Ai, nossa Ivete Sangalo, chegou quebrando. Resistência, eu acredito que a gente vai encontrar em qualquer trabalho que a gente faça, em qualquer lugar, né? Então, vão ter sempre as pessoas que resistem por não quererem, de repente, se adaptar, né? E a gente sabe, eu estava até comentando com uma gerente hoje, que melhor sobrevive aquele que melhor se adapta, né? Que vai sobreviver, na verdade, aquele que melhor se adapta. A gente faz escolhas todos os dias na vida da gente, né? Então, eu acordo determinada a fazer o meu dia dar certo, a fazer as coisas acontecerem. Eu recebo muito feedback da minha gestão, feedback da equipe, feedback dos meus colegas de trabalho, feedback de todo mundo de forma geral eu tenho recebido. O que é que eu faço com isso? Eu absorvo aquilo que agrega valor. O que não agrega, minha filha entra por aqui, sai por aqui e vamos tocando, vamos para frente aí, porque a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Recentemente, a proposta foi fazer o curso de coach para poder agregar mais valor ainda. Então, eu fiz o PSC, que é o Professional Self Coach, e em janeiro desse ano eu fiz a formação no Business and Executive Coaching, para colocar em prática. Hoje eu atendi a minha primeira cliente interna, que foi a gerente de sistema de gestão, né? Tivemos a nossa hora lá de coach e foi maravilhoso, né? Para o primeiro momento. Você fez também, além de ter academia de liderança, que você tem uma trilha. Olha, a Jamile com o Ronaldo e a galera, eles fizeram assessment dessa liderança
Sim, Depois disso, com devolutivas individuais, na verdade, sim. eles fizeram uma trilha com eixo de processo, de estratégia e de autoconhecimento, está caminhando. Agora, coaching, né? O coaching interno, o coaching de equipe, que tá para acontecer também. Teve um trabalho que você fez muito importante da pesquisa de clima, né? Que você Exatamente. fez one-to-one, você foi área por área, né? Exatamente. E assim, a pesquisa de clima, para você ter uma ideia, ela foi realizada 2 anos atrás. A gente realizaria esse ano, mas a gente não achou estratégico e a gente vai fazer no próximo ano. Por quê? Deu tanto material que saiu dessa pesquisa de clima, são tantos anseios e tantas variáveis para se trabalhar, que a gente achou melhor continuar investindo naquilo que foi levantado lá atrás e o ano que vem a gente fazer uma nova pesquisa para poder fazer isso de forma madura, consistente, depois de ter atendido aquilo que precisava para não deixar nada passar em branco. Né? Então, o foco agora, né, é realmente continuar desenvolvendo a liderança, como você falou, é a aplicabilidade desse coach interno para desenvolver as pessoas. Para os coordenadores e gerentes, você bem sabe aí que a gente vai ter participação sua nisso, né, com o coach externo. Então, a gente vai trazer uma pessoa também para poder ajudar na formação desses líderes. E desafio não falta, né? A gente é resultado do nosso contexto, mas a gente não precisa ser cartesiano e nem mecanicista, né? A gente pode sim e deve, né, pensar nessas várias possibilidades, nesse cenário interno principalmente, porque hoje a gente sabe o que deve ser feito, a gente entende o que precisa ser feito, mas às vezes a gente está tão mergulhado na rotina diária que a gente não consegue ser estratégico. Como BP, eu não deixei de ser a pessoa que recruta, que seleciona, a pessoa que liga para o candidato, a pessoa que faz os contatos. Eu não deixei de receber os colegas na sala para os diversos cases que acontecem no dia a dia, as intempéries, os percalços que vão acontecendo. Mas no meu último feedback agora com minha liderança, a gente chegou a um consenso, na verdade, de que é preciso estabelecer uma linha de corte. Olha, aqui você deve atuar e aqui já não te cabe mais. Porque senão eu não Limites, né? consigo fazer o meu trabalho. Né? Limites, E, é assim, muita demanda, né? exatamente, é muita demanda, são assim, é uma pessoa só, dois braços para poder fazer tudo que a gente gostaria de fazer de estratégico. Então, para eu ser Aproveitando, estratégico, eu tenho que buscar subsídio. exatamente, aproveitando a pergunta da nossa amiga sobre resistência, como é que vocês dão voz ao colaborador? Como é que você está incentivando essa liderança a fazer uma escuta ativa, a incluir a perspectiva do colaborador, onde ele possa dar opinião, participar, ser esse agente mais ativo? Então, o BP, principalmente, ele não deve cair na armadilha de misturar as coisas. Eu não posso, no meu dia a dia, ouvir o colaborador e tentar solucionar por conta própria a questão que ele trouxer. Eu tenho que fortalecer o papel da liderança. Então, quando alguém me traz alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto é: você já conversou com seu líder? Você já foi até o supervisor? Você já teve esse diálogo com ele? Então, eu tento fazer essa ponte entre colaborador e o gestor. Porque eu não posso tomar nenhuma decisão, porque senão eu enfraqueço a posição da liderança. E o meu papel não é esse. O meu papel é fortalecer para que eles sejam cada vez mais autônomos, né, capazes de tomar suas decisões, de entender o que está acontecendo dentro da equipe dele, mas sem que eu tenha uma interferência tão direta, né? Porque indiretamente, no bastidor, eu fortaleço, né, a função dele de liderar. Eu não posso Ó, Valéria bypassar. chegou aqui, Valéria. E Valéria, aí, sua orelha aqui. Paulo? Acabamos de falar de você. Então, eu não posso bypassá-lo, né? Então, o meu papel realmente é fortalecer a imagem da liderança. E é dessa forma que eu tenho atuado. Sempre que um colaborador vem com uma demanda, traz alguma coisa para mim, eu escuto, eu tenho a escuta ativa, eu vou dividir isso com o meu gestor de RH, eu vou tomar a providência que eu devo tomar, mas eu vou deixar o supervisor, o coordenador, o gerente, seja quem for, a par essa parceria com o colaborador, porque é ele quem tem que estar à frente e quem tem que tomar as decisões, e não eu. Maravilhoso. Como é que é feito aí a parte do desenvolvimento do colaborador? O PDI, né, o feedback, como é que está acontecendo isso? Porque
como a colega bem comentou, a resistência, né? Muitas pessoas vieram de empresas menores, muitos você me conta que eram às vezes trabalhadores de negócio próprio, né? É aí que a partir da demanda lá, que ele foi se qualificar, que ele foi ampliar um pouco o horizonte dele, e é uma empresa de um nível de competitividade global, mundial. Não importa se está em Maracás, porque os números, né? Boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriano. Vamos chegando todo mundo aí. Essa live tá bombando, hein? Sobe o coração aí, que é o bem-vindo que a gente dá aos nossos amiguinhos. Me fala um pouquinho como é que vocês têm trabalhado o desenvolvimento desses colaboradores. Capacitação, PDI, Mindset, como é que tem sido isso? Então, Lu, ainda tem a forma tradicional, que é através do levantamento de necessidade de treinamento, e aí cabe tanto os treinamentos levantados durante os feedbacks e o acompanhamento da liderança, né? Da parte que se trata de comportamento mesmo, né? De competências, e a parte técnica, ela flui, né? E aí, quando a gente fala em PDI, infelizmente, a gente não tem ainda uma adesão total, eu diria, né? Tem aqueles líderes que são mais comprometidos, que estão mais engajados e que querem de fato desenvolver as suas equipes, e esses acompanham mais de perto, fazem um programa de desenvolvimento individual dos seus colaboradores e fazem questão de mostrar resultado mesmo, através de gráfico, através de apresentações, e tem aqueles que ainda não perceberam o quão enriquecedor isso é, tanto para ele quanto para suas equipes. Então, ainda não fazem da forma como eu gostaria que fosse, né? Na forma como a Vanad gostaria que fosse. Porque ainda estão naquela de que é obrigação fazer, e aí eu faço, porque se eu não fizer vai ficar feio, né? E aí eu vou e faço de qualquer jeito, ou eu faço e não acompanho, e eu faço porque tem uma data e tem que entregar formulário, tem que isso, tem que aquilo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer efetividade, a gente quer eficácia, a gente quer resultado através das pessoas. E para obter resultado, a gente precisa que isso seja feito by core, sabe? É hardcore, é de coração, sabe? É com dedicação, é porque quer fazer, é porque está engajado naquilo ali. A gente não precisa estar mortificando, né, o nosso trabalho no dia a dia. Porque é muito ruim você estar onde você não gostaria de estar, é muito ruim você fazer o que você não gostaria de fazer, pelo simples fato de ter que atender às necessidades básicas, né? De ter um salário ali no final do mês para poder pagar a conta, manter a família, porque você é o mantenedor, porque você tem que levar para casa esse recurso, mas na verdade você não está feliz. E a gente não consegue obter esse resultado se as pessoas não estiverem felizes fazendo o que elas escolheram fazer, porque é uma escolha. E uma coisa importante que você está falando, Mili, é assim, ó, na hora em que o colaborador ele vai percebendo, já está sendo aplaudido aqui pela Nicole, viu? Na hora que ele vai percebendo que o chefe A do setor B pratica um PDI, um feedback, uma escuta mais qualitativa e que o dele é mais fraco, eu falo que é o empoderamento com efeito bidê, né? É de baixo para cima. Ele empurra, né, essa liderança no sentido da cobrança, no sentido de quando a empresa tem uma cultura aberta como vocês têm, de ouvir, de conversar, ele vai lá levar essa queixa, né? Então, a má liderança, ela fica um pouco denunciada. Estou errada? Exatamente. A Valéria disse, isso mesmo, embora já crescemos muito e a tendência é melhorar, estamos no caminho, né? Isso é o caminho do céu, minha filha, nunca está pronto, não. Nunca está pronto. Não tem receita de bolo. Não tem. Não tem receita de bolo, não tem um que diga assim, se você fizer desse jeito vai dar certo, porque as equipes elas são diversas também, né? Então, assim, cada líder tem que entender qual é a dinâmica e o que é que vai funcionar para poder aplicar de fato na sua equipe e fazer com que isso funcione. Mas ele precisa querer também, né? E assim, às vezes eu sinto e percebo que os colaboradores eles têm sede de receber feedback, eles têm sede de aprendizado e às vezes as coisas não chegam. E não chegam porque a liderança não está ainda imbuída nesse propósito maior, né? E o que é que vai acontecer, né? Fazendo uma prévia assim do que eu vislumbro de futuro, do que eu já percebo, é que as pessoas elas vão começar a não se encaixar mais nesse contexto, nessa realidade, porque elas vão sentir que para elas ficou pesado demais.
né? Eu já não faço parte disso aqui, eu já não tô engajada, eu não tô bem. E aí a pessoa, por si só, ela se delata e sai desse É. processo, né? Ó, eu vou aproveitando para falar dos comentários. A Thalita está dizendo que adorou a analogia do caminho do céu, verdade mesmo. Eu falo que autodesenvolvimento é o caminho do céu. O Wilson está dando parabéns pelo fantástico trabalho que você faz. E a Thalita está completando. De fato, é uma jornada onde sempre existe espaço para aperfeiçoamento e crescimento. E eu costumo Exatamente. falar que a jornada do crescimento, quando a gente vai criando uma cultura forte, através da abertura para ouvir, para não só a diversidade, mas a inclusão. Hoje eu também, olha outra analogia aí, diversidade é convidar os diferentes para o baile. Inclusão é dançar com eles. Então não adianta ter só a diversidade, a inclusão também é importante. Isso vai fazendo uma cultura forte, de modo que isso que você está dizendo ocorre, porque aquele líder que ele não adere, ou aquele colaborador que não quer isso para a vida dele, ele é expurgado, porque ele começa a se sentir esquisito naquele Exatamente. lugar. Se a gente tem conversa franca, se a gente se importa um com o outro, se a gente dá feedback, aquela pessoa que está mais dura, ela começa a ser o esquisitão, e não o contrário, né? Então, esse fortalecimento. Hã? É como se realmente não fizesse parte daquilo ali, aí cai fora, né? Porque não suporta. Eu falo que a melhor forma de você ter bons colaboradores é criar uma boa cultura, porque aí vai havendo uma seleção natural. E às vezes aquela pessoa que você gostaria que saísse, você nem precisa demitir. Ela mesmo se demite porque vai ficando tão difícil para ela, pela insustentável. A palavra é essa, porque não agrega os valores, né? Eu não tenho ressonância naquele ambiente. Exatamente. Ô, Mili, conta mais história aí pra gente, que você possa exemplificar esse trabalho do qual você tem muito orgulho, que seu olho brilha, né? E que nem por isso, apesar de ser doce e afável, não deixa de ser duro no sentido de cobrança, de pressão, de resultado, né? Porque eu brinco que o Ronaldo, ele tem essa característica, ele tem a mão leve o suficiente para afagar, forte o suficiente para dar a chinelada, né? Então, Exatamente. O como é que é professor é isso aí? bom. O professor é bom, né? Ele tem ensinado isso no dia a dia, né? A gente não, a gente tem que ter, na verdade, Lu, a última live que você teve foi sobre a comunicação, né? E a Sim. forma de se comunicar, ela é muito importante. A gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ser tão duro com o outro a ponto de magoar, a ponto de ser arrogante, prepotente, não precisa nada disso, né? Então, assim, a gente pode dar o recado que a gente quer dar de forma assertiva, direta e elegante, eu diria, né? Então, assim, tem é muito, Inelegante e sincera. exatamente, é muito bacana quando a gente é assertivo e eu passei por isso essa semana com uma experiência muito legal. Eu usei a metodologia, uma metodologia chamada, me fugiu o nome aqui agora, mas é uma reunião meio que de brainstorm para a gente poder resolver uma avaliação de uma seleção interna. Né? Os candidatos internos, eles se inscreveram para uma determinada vaga e a gente não quis fazer diferente do que a gente faz externamente. Então, a gente pegou uma prova técnica e aplicou essa prova, né? Acontece que eles são preparados na prática, mas eles não estão acostumados a fazerem prova e nem todo mundo tem aquela curiosidade, aquela coisa de continuar estudando, de ficar revendo material. Então, eles se surpreenderam com o resultado da prova. Mas, ao invés de dar o resultado, o que eu fiz? Eu propus que a gente pegasse provas em branco novamente e eles próprios respondessem de novo e dissessem o porquê que aquela questão era A e não era B, era C e não era D. Quem respondeu certo foi dando direcionamento, os outros foram concordando e eles foram fazendo a pontuação. Ao final, eles contabilizaram quantas questões eles tinham acertado e deram a nota da prova deles. Ou seja, eu não precisei dizer que aquele resultado ele foi insuficiente, né? Porque eles entenderam que, nesse momento, eles não estão preparados para assumir, né, tecnicamente, essa nova posição. E o que ficou claro para eles? Do quanto que é importante continuar estudando, não se sentir o top porque domina lá o equipamento, no dia a dia ele tem a prática,
mas que é preciso agregar as duas coisas, conhecimento técnico com conhecimento prático também, competências, porque não era só um crivo de avaliação, a gente tinha 3 critérios e eles teriam que atender os 3. Então, um atendeu um só, outro atendeu 2, ninguém atendeu os 3, né? Mas saíram satisfeitos por conta da transparência do processo, né? Saíram felizes e me deram feedback positivo. O Wilson, inclusive, que foi um dos que participaram, ele está assistindo a live, né? E ele foi Tá vendo, Wilson? fez questão de dizer que tinha gostado, disseminou isso para outros colegas. O feedback tem sido super positivo por conta dessa mudança de abordagem. Porque quando você olha para o outro, né, e você se coloca no lugar dele sem ser ele, porque a empatia está nisso. Eu não sou técnica de manutenção, eu não sou mecânica, mas eu sou empática com eles e entendo que no lugar deles eu gostaria de ser tratada dessa maneira, com transparência, com seriedade. Eu gostaria que tivessem me dado a clareza do porquê que eu não alcancei esse objetivo nesse momento e gostaria de entender também quais são as minhas chances futuras, as minhas perspectivas, porque todo mundo quer saber isso. Qual que é a minha linha de horizonte, qual que é o meu norte, para poder trabalhar de forma consciente nos gaps. Então, eles saíram de lá entendendo o que é que precisa ser melhorado, né? Então, a gente tem buscado trabalhar dessa forma, né? E eu tenho disseminado isso junto à liderança. Eu tenho dito para eles o quanto que é importante, seja num processo seletivo, interno ou externo, seja no dia a dia, na hora do feedback, seja na entrevista de desligamento. A pessoa precisa entender o que levou ela, de repente, a ser desligada, para que lá fora, em outra organização, ela não cometa mais os mesmos erros. Isso não é problema nenhum. Eu fico muito triste quando o gestor ele não tem capacidade de pegar os feedbacks anteriores que ele deu e falar assim, olha, chegou esse momento de nossa relação está insustentável e para a empresa você não ser mais interessante por conta disso, como eu havia lhe dizendo, e você não apresentou mudança de comportamento, você não melhorou os seus indicadores, você não melhorou os seus resultados. E é por isso que hoje você está sendo desligado. Hoje ainda se preferem dizer que a empresa mudou de estratégia, a empresa não vai precisar mais daquele colaborador. Terceiriza, né? A vaga deixou de existir. Ou Terceiriza, seja, é o caminho mais né? fácil. Terceiriza. É o caminho mais fácil. Então, essa é uma discussão que eu tenho tido muito com eles a cada entrevista de desligamento que eu recebo. Tá. Né? E que as pessoas preenchem e dizem o motivo que foi alegado pela demissão, né? Assim como nos processos seletivos também, eu estou cada vez mais engajada com eles nas entrevistas, sejam elas presenciais, através de Skype, WhatsApp, e a gente tem deixado cada vez mais claro qual que é o propósito, quais são os desafios, o que é que tem pela frente, para não ficar dizendo assim, vocês me venderam uma ideia de que era tudo perfeito, era Disneylândia, e quando chega não é nada disso. Então, Mili, conta para mim assim, como é que tem funcionado os canais de comunicação? Que tipo de reuniões institucionais são feitas? Como é que se dá os diálogos diários, né, os DDS, ou não sei se são diários ou são semanais? Como é que é o canal de alinhamento, de conscientização, de desenvolvimento? O que vocês têm oficialmente? Então, tem os DDS, né, para a área operacional, que são os diálogos de segurança, eles acontecem diariamente, antes de iniciar qualquer atividade. Para a equipe administrativa, o diálogo já acontece semanalmente, é o DSS, né? E, além disso, aí a gente tem os murais interativos, a gente tem a TV no nosso restaurante, né? E tudo isso é meio de comunicação, né? Então, assim, as informações, elas são passadas também em reuniões de performance com a liderança. A liderança, ela é responsável por transmitir às suas equipes as informações, né? É o meio pelo qual o colaborador ele pode obter as informações através dos seus líderes imediatos. Então, essa informação, ela tem que chegar, né? Mili, você arranjou uma cliente aqui, ó. A Braga Emanuela está falando, eu quero ela como minha coach. Já tem aqui uma possível coach. Depois vocês falam no direct aí. Ai, Lu, daqui a pouco eu não vou dar conta de tanta coach, viu? E é tudo Eita! Eita! Eu não sei se a Eliane Melo está aqui com a gente, mas a Eliane Melo também eu estou convidando. Ela também fala de CNV, ela trabalha
numa indústria também, interior, Nordeste, provavelmente Fortaleza. Ela agora criou, junto com um grupo lá, ela e um grupo, mentoria, porque foi ficando tanto coach interno que eles não foram dando conta e começaram a preparar mentores, né? Olha, o Igor Braga também tá falando que quer. Falando maravilhosa. Tá me dando aqui um pouquinho de ciúme, tá? A live é minha. Sobe coração aí pra mim. Sobe o coração aí para mim. Mili, então você está me falando do conjunto de atividades da sua empresa de HRBP. Você tem o desenvolvimento da liderança, você faz seleção, você faz o clima, você faz toda o programa de sucessão, o programa de coaching, né? Ó, a Nicole está falando que você é de excelência, né? Profissional de excelência. Me fala um pouquinho de como você é medida, como é que é o seu dashboard, como é que você junta seus números aí, que isso o povo adora. Hoje eu sou responsável por compilar o material da nossa reunião de performance, tanto interna do RH, quanto que acontece com a liderança, né? Eu ainda estou numa fase em que eu preciso reunir com os gestores numa primeira reunião para entender quais são os principais indicadores que eu vou trabalhar mensalmente com eles, né? Mas hoje a gente consegue ter indicadores como os tradicionais de turnover, hora extra, absenteísmo, banco de horas. A gente tem a qualidade do restaurante, os serviços administrativos e gerais, de uma forma geral, que são serviços, né, ligados diretamente à área de recursos humanos. E todos esses indicadores são subsídios para poder... São ferramentas para melhorar o meu trabalho, né? Então, assim, quando eu pego lá um público, por exemplo, hoje a Vanádio paga 70% para qualquer curso, seja de graduação, pós-graduação, MBA, qualquer coisa, para colaboradores com mais de 1 ano de casa. Então, a Valéria faz o controle disso. Quando a Valéria me diz lá que hoje a gente tem 60 pessoas estudando, eu posso extrair, por exemplo, um indicador de quais são os colaboradores, de quais áreas eles são, para poder incitar isso nas outras áreas. Então, de repente, eu tenho lá 65 pessoas e 50 pessoas são da operação. 5 pessoas são da manutenção. 10 são da mina e acabou. Cadê as outras áreas da empresa? Né? Então, isso também é indicador. Né? Eu tenho lá um percentual de pessoas que, de repente, têm filhos em idade escolar e não estão gozando do benefício que a gente dá, que é um benefício de 50% para os filhos dos empregados nas escolas particulares de Maracás. Esse é outro indicador. Então, tudo o que eu puder usar de indicador, né, que possa agregar valor, que possa enriquecer, a gente vai fazer. Promoção, movimentos de pessoal, seleção interna. Por que não usar isso, né, a nosso favor também? Então, assim, eu posso levantar quantas movimentações foram feitas. O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu movimentar, acho que 19% do nosso quadro, se não me falha a memória. Então, assim, 19% é um número muito expressivo, né, de movimentação, e eu estou falando aí de promoção. Tenham sido elas promoções por meritocracia, ou oriundas de movimentos que a gente fez através de desligamento ou de reacolocação de colaboradores em outras áreas. Esse é outro indicador. Por que que uma área está conseguindo promover mais que outra área? Por que que essa área está fazendo e essa não está fazendo? O que está faltando, né? Quanto tempo que você não movimenta essas pessoas, não dá promoção? Deixa eu te interromper um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui muito interessante da Mari Souza. Não sei se é Mary ou Mari, tá? Jamile, poderia falar quais os indicadores que você trabalha para treinamento? Quem cuida do treinamento é a Valéria, mas talvez a Jamile saiba falar. Antes de responder, Mili, eu queria que você também pudesse falar para as pessoas, e isso eu estou chamando a atenção, porque os HRBP, na minha experiência como professora, eles querem ter muita sede de indicador pronto. Qual indicador? Qual indicador? Quando, na verdade, os indicadores, gente, eles já estão lá. O que você faz é um cruzamento de dados, é uma análise fina. Eu conto sempre um exemplo que eu tinha um departamento médico dentro do escritório e eu comecei a perceber um movimento nesse departamento. Toda hora tem um indo lá. Quantidade de aspirina consumida. O cara chega ali com uma dor no estômago, uma dor de cabeça. Quem são esses caras? De que setor eles são? Pô, tá todo mundo concentrado na área financeira. Peraí, por que esse povo da área financeira tá com tanta enxaqueca? Você vai lá, tem um líder tóxico.
Então, o HRBP ele precisa ter essa antena ligada nessas possibilidades de cruzar os indicadores tradicionais. E, obviamente, que dashboard é uma coisa legal, você ter um BI é fantástico, você ter os People's Analytics, né? Mas, com o que você tem é isso aí. Por que o funcionário não está usando o benefício tal? Por que só tal área usa tal benefício? Cadê as outras? Então, é o olhar, não é o indicador, é o olhar de investigação. Exatamente. Mas vamos responder Vamos, por favor, responder a Mari ou a Mary Então, para depois falar. Como a Lu falou, é a Valéria quem cuida da área de treinamentos, mas os principais indicadores que ela trabalha hoje é hora homem treinado, né? Esse é um indicador, horas trabalhadas versus horas treinadas e investimento, né? E no show, né? No show e investimento são muito importantes porque a gente faz um orçamento mensal. Então, esse orçamento mensal, ele não pode ser extrapolado e ele não pode deixar de ser usado também. Porque se ele deixa de ser usado, significa que no próximo ano a gente pode não ter um investimento tão alto na área de treinamento porque a gente não justificou, né, o porquê a gente não usou. Então, não pode deixar de usar. E a gente também não pode extrapolar, porque se extrapola também, a gente perde a mão e aí o negócio não dá certo. Então, tudo isso é muito bem controlado. Então, a Valéria, ela tenta... dentro da medida do possível, dizer quanta excedência, quanto que vai custar cada treinamento ali, em que mês esses treinamentos eles vão acontecer. Feito isso, ela faz a medição dela. Quantos treinamentos eu tive esse mês, quanto ela gastou e quanto que ela fez de previsão orçamentária naquele mês. Né? E aí a gente faz isso através de gráfico para poder apresentar e a gente vai acompanhando mensalmente. O de no-show também é importante porque, uma vez que tem lá determinado que 30 pessoas vão participar de um treinamento, por exemplo, de NR10, e aparecem 25 pessoas, isso é prejuízo para a empresa. Por quê? Quando ela fecha um pacote de treinamento para 30 pessoas, tem um valor. Se fosse para 25, teria outro valor. Quando 5 pessoas deixaram de ir e ela pagou para 30, significa que a gente teve aí um prejuízo dessas 5 pessoas, que vai dar lá X reais. Então, esse é o prejuízo, me perdoe de interromper, esse é o prejuízo direto do dinheiro perdido. Exatamente. Mas o prejuízo também da não qualificação. É claro. No caso, você deu exemplo, o cara na NR, tem 5 pessoas que não foram capacitadas na NR, pode impedir uma operação, pode inviabilizar um negócio, pode gerar uma multa. Então, você também tem um indireto. Tá? E ainda também o impacto do retrabalho. O impacto na cultura das pessoas afrouxarem a questão de capacitação. Então, a Mari falou que ela é marina, tá? E ela perguntou assim, esse orçamento é com base no LNT? Exatamente, é com base no LNT. Então, a gente faz o levantamento das necessidades de treinamento por área, faz um compilado geral da empresa toda e apresenta isso para o orçamento. Se aprovado, beleza. Se não, a gente faz os ajustes necessários e aí aprova um orçamento anual para a área de treinamento, sendo que as áreas que solicitaram treinamento, eles vão receber ali o seu orçamento também para poder enviar essas pessoas para serem treinadas, né? Então, é tudo feito com base em orçamento, realmente. Mili, você disse que você estava com pouco trabalho, né? Então, o povo aqui ficou alucinado e você estão pedindo benchmark. Então, a Valéria já se ofereceu aqui, se vocês quiserem fazer contato, tá? Depois, via direct, a Valéria Chung no Insta ela tá valéria.chung, que é com CH, .rocha. Copia aí, tá? E também o Heitor Augusto Duarte. Teremos algum espaço sobre benchmark? Algum espaço? Eu estou entendendo que você está perguntando se elas estão abertas para bench ou você está querendo... Eu não ficou claro. Se pode fazer bench, eu acho que pode. Se a pergunta não é essa, por favor, explica melhor aqui para mim, que talvez não tenha ficado claro. Um ponto importante aqui, falando de treinamento, já vou te dar a palavra. É assim, ó, Marina, a Valéria controla uns indicadores assim direto, absenteísmo, turno e tal. Mas se você começar também a olhar se o investimento de treinamento está melhorando tempo-resposta, erro de processo, gap de competência, agilidade, você começa a fazer o tal do People Analytics. Quer dizer assim, quanto mais eu subo a régua de treinamento, eu tenho menos erro, eu tenho mais métodos, processos revistos, renovados, sinergias, agilidades. Então, eu vou também fazendo mapeamentos que são indicadores. Fala, meu amor.
O Heitor Duarte, ele é gerente de novos projetos na Vanádio. Então, esse engraçadinho provavelmente está com brincadeira aí, querendo benchmark. Que é benchmark, que é brincadeira, né? Ô danadinho. Mas aproveita e deixa o bench aqui para o nosso pessoal. Galera, fazendo uma pequena propaganda, vocês já sabem que nós temos um grupo no Telegram chamado Eu Sou HRBP Top. O link tá na minha bio em algum canto aí, senão eu posto de novo. Esse vídeo sobe lá para o canal no YouTube. E esse grupo HRBP Top, a gente tem essa pérola. A Valéria tá faltando, chegar lá, né? Pérolas como essa, pessoas de alta qualidade que a gente troca, bota bastante conteúdo, bastante material. Lembrando, 23 de abril agora vai ter o lançamento do meu livro e o encontro presencial aqui em São Paulo de HRBP, com painel top. Como o espaço é da InovaBrá, tudo é grátis. Então é lista de preenchimento. Então a gente vai abrir primeiro para vocês, para depois abrir para geral. Então vem para o HRBP Top, porque você vai ter a preferência de se inscrever. Quem é de São Paulo ou quem pode vir para São Paulo, tá? Um encontro com empresas de alto nível, tá bom? Feito o jabá, pela minha contagem aqui, falta pouquinho para a live encerrar. Qual seria o seu recado? Perguntas que vocês queiram, eu estou olhando aqui, tá? O que você gostaria de deixar de mensagem de incentivo sobre felicidade e propósito para o HRBP que vive sofrendo? Eu tenho muita gente que está em murchamento e a gente está aqui em pleno florescimento. Qual é a dica? Não dá para achar, Lu, que assim, é utópico dizer que quando você faz o que você ama, quando você faz o que você gosta, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais que pelejar, você não vai ter mais que acordar de vez em quando e achar que nada está dando certo. Isso é ilusão, né? A primeira coisa que tem, e quando a gente se ama e a gente entende que a gente está no lugar que a gente escolheu estar, a gente entende que, na verdade, a gente precisa equilibrar essa questão de qualidade de vida, de felicidade com resultado, né? E a gente só consegue isso se a gente fizer a escolha correta. E a escolha correta é para onde o seu coração te manda ir. É você fazer o que você gostaria de fazer, é você se lançar ao insucesso, é correr riscos, porque não existe lugar perfeito onde você vai acordar todos os dias com um sorriso de orelha a orelha, tudo vai dar Nem nos braços do crush, né? Nem nos braços do crush é perfeito. A gente não acorda com um sorriso de orelha a orelha, até tem dia que tem vontade de empurrar o crush da cama, né? O conselho que eu dou é estudar sempre, é muito estudo. Eu não deixo de estudar um dia sequer, né? Seja inglês, porque é uma coisa que assim, eu já tinha percebido há algum tempo, mas que é de extrema necessidade, fundamental. Eu vou marcar um call com a menina do LinkedIn, aí ela já pronuncia LinkedIn diferente de mim, eu falo LinkedIn, ela fala LinkedIn, e aí ela vem com RH ágil, e aí vem com Scrum, vem com OKR, todas as metodologias e um monte de coisa, um universo desconhecido e que a gente tem que estudar para poder entender o que isso significa, que linguagem é essa que as pessoas estão falando. Aí vem o People, né? Analytics, e aí você tem que entender o que cada coisa dessa traz, que cada ferramenta agrega de valor. Então, estudar sempre, a gente não pode parar de estudar. Quanto mais a gente entender do negócio em que a gente está inserido, melhor, né? Eu estou numa área de mineração, com vários engenheiros, pessoas de processos, é uma linguagem que, para mim, que sou da área de humanas, não é fácil de absorver, não é fácil de entender. Lidar com um monte de engenheiro no dia a dia, eles são altamente cartesianos, né? Eles gostam de ver resultados, são pragmáticos, gostam de gráficos, e eu tenho que me adaptar a essa realidade para poder atender o meu cliente da melhor forma possível e da maneira como ele entenda. Porque se eu for partir do pressuposto de que eu, sendo de humanas, gosto de texto, gosto de escrever, gosto de explicar, eles não são dessa praia. Então, você tem que entender o que o seu cliente espera de você, a forma como ele se comunica, para você dar o seu melhor. Então, assim, entender do negócio é super importante. E quando eu falo entender do negócio como um todo. Eu não posso entender só da área de RH. Eu tenho que entender do mercado, eu tenho que entender de preço, eu tenho que entender de valor agregado, eu tenho que entender de processo, eu tenho que entender todas as áreas possíveis e imagináveis da empresa. Por isso que tu é um business partner, você não é um gente partner, né? É um e a Giane Mota está...
E a Jeane Mota tá falando que você é uma amiga linda e inteligente, que ela te ama muito. Oh, obrigada, Gel. Essa Então, menina, essa assim, baiana aqui, passaram azeitinho de dendê misturado com mel, né? Ficou desse jeito. Olha, eu quero agradecer imensamente. A gente vai precisar encerrar porque o a Instagram live vai cair. derruba. Foi um grande prazer, muito obrigado. A gente, se vocês quiserem, pede segunda parte que a gente marca de novo. E aí a gente traz a Valéria também, tá? Exatamente. Gratidão imensa e aguardo vocês. 28 segundos. Beijo. Beijo, eu que agradeço a todos que participaram. Beijo para minha galera da Vanádio de Maracás, que está aí com a gente assistindo. Sucesso para todo mundo, que a gente possa estar cada vez mais engajado. Lu, já já você está aqui desenvolvendo seu trabalho maravilhoso com a gente. Para quem ainda está na ansiedade de que precisa ter indicadores prontos, esquece isso e corre atrás dos seus indicadores.